Bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, lição de adultos, terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa lição é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a Casa Publicadora é uma editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma CPAD, uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD agora está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, pertinho da estação Belém do metrô, e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali na CPAD você procura o pastor Jefferson, Moisés, a Berenice e toda a sua equipe, você será muito bem recebido. Ali você encontra materiais evangélicos, bíblias, harpas, revistas para o seu crescimento espiritual. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas, e ali também você compra bíblias, revistas, harpas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, que onde você estiver, você compra o seu material, sua Bíblia, seu comentário bíblico e recebe no aconchego da sua casa. O pastor Fernando é nosso parceiro, nosso amigo, direto aqui do canal. Portanto, vale a pena você investir no seu ministério. E aqui embaixo também, se você quiser investir aqui neste canal, faça um Pix, faça sua doação. Tem aqui o número do celular, que é a chave Pix, 11, aqui em São Paulo, onde estamos, 98915-6905. E se puder ser o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, entre lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, soletrando a L, Bruno, @yahoo.com.br. Já quero também deixar meu agradecimento pela participação e ajuda do pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido aqui esse espaço para provisoriamente ser o nosso estúdio. Que Deus abençoe, irmão Reginaldo. Deus abençoe também irmão Josué, que muito tem nos ajudado aqui, né, fazendo um tablado, colocando as coisas no lugar, nos ajudando. Deus abençoe irmão Josué, irmã Marilena e toda a sua família. Não posso deixar de te pedir que já deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e incentive outras pessoas a se inscreverem também no nosso canal. Deixe aqui alguma observação, algum comentário, isto é muito importante. Hoje é a lição número 6, a lição de adultos, de 11 de agosto de 2024. Vamos falar sobre o livro de Esther, que é o título da lição. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGEDB, é jornalista, bacharel em teologia, bacharel em direito e também atua como pastor ali em Ji-Paraná, em Roraima. Então nós temos aí um homem muito bem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Se você perdeu alguma lição, tem aqui embaixo uma playlist, né? Assista as lições anteriores, é muito importante para você acompanhar o raciocínio da nossa lição. Vamos lá, então, o livro de Esther, texto áureo está em Esther 4:14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus,
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade prática diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez um rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E aqui nós temos então a palavra-chave é Esther. É sobre essa cidadã, né, que nós vamos estudar nessa lição. Aí ele começa dizendo: concluímos o livro de estudo, o estudo de Ruth, vamos iniciar o estudo do livro de Esther. Ruth é cheia de referências ao nome de Deus. Esther, por sua vez, ao contrário, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Olha que interessante, né? Nem por isso o agir divino deixa de estar presente no livro de Esther. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta um roteiro, uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Então, fica subentendido o trabalhar de Deus no livro de Esther, ainda que não haja menção direta ao nome de Deus. No tópico 1, a organização do livro. É óbvio que essa primeira parte é mais uma panorâmica e depois nós vamos aprofundar. A categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nessa seção, ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então, são livros que eram lidos durante as festas judaicas, né?
As categorias de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos, são narrativas. Por sua reconhecida canonicidade, eles foram reconhecidos e entraram no cânon sagrado. Esther compõe o conjunto da revelação divina, escrita, completa e perfeita. 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso, sobre o cânon completo, né? Que diz assim: toda escritura divinamente é proveitosa, divinamente inspirada, ou seja, foram reconhecidas como inspirado por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura inspirada. Então, os livros de Ruth e de Esther fazem parte dos livros inspirados que entraram no cânon sagrado, foram compilados para fazer parte dos 66 livros da Bíblia, tanto na Bíblia cristã quanto na Bíblia hebraica. Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre as suas características, destaca-se a sua objetiva historicidade, então é tudo comprovado historicamente, visto na expressa referência ao rei persa Assuero, que nós lemos lá na leitura bíblica. E sucedeu nos dias de Assuero, né? Esse Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então esse tem um cunho histórico. Em qualquer livro de história você vai saber isso daí. Ele coloca, e em vários outros detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Lá em Esther, capítulo 9, do versículo 20 ao 32. Se você puder, abra sua Bíblia. Esther, capítulo 9, do versículo 20 ao 32, não vamos ler todo, mas diz assim: a festa de Purim. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido, mandou carta a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes uns aos outros. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Então, veja que nós temos aí uma festa, a festa de Purim, que até hoje é comemorada, comemorando a libertação, o livramento de morte, de extinção, o povo judeu. O estilo narrativo é menos diálogo que o de Ruth, né? Então tem menos diálogo aqui no livro de Esther. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então o narrador contando a história de maneira indireta, né? Com poucos discursos diretos. Esse é o estilo, é a característica literária. A autoria e data. Quando é que foi escrito? O autor de Esther é desconhecido, não tem evidências internas mostrando quem escreveu. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor, a pessoa que escreveu,
demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura. Então, quem escreveu conhecia bem aquela localidade e conhecia também de importantes documentos do Império Persa. Então, ele deve ter tido acesso a esses documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., ou seja, por volta de 460 a.C., tá? Logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Então, essa é a data provável, né? Século V a.C. Outro fator que se leva em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico. Então, quando foi traduzido, havia mistura de palavras persas e palavras em hebraico. Mas não fez uso de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que era o futuro império logo depois do Império Persa, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, não havia expressões gregas, era só expressões persas, né, com palavras em hebraico. Então, essa aí é a autoria e a data. Acredita que seja um judeu que escreveu, mas não se tem o nome, não se tem certeza. Só a data, que é muito provável, 460 a.C. Então, vimos aí a categorização de Esther, vimos as características literárias do livro de Esther e a autoria e a data provável que foi escrito o livro de Esther. O contexto histórico, quando isso foi escrito? Qual era o contexto dessa história da Esther? Primeiro, o povo hebreu no exílio, isso é importante. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Então, o povo hebreu, o Reino do Norte, foi dominado pelos assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, as duas tribos do sul, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605 a.C., 597 a.C., e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio da Babilônia duraria 70 anos. Eles ficariam 70 anos lá, morando, vivendo, cativo lá na Babilônia. Foi um período em que Deus tratou com Judá, então era uma disciplina de Deus para o povo de Judá, principalmente para extirpar, para eliminar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, o objetivo principal desse castigo era que a idolatria fosse eliminada do meio do povo de Deus. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Então, tudo que envolve idolatria, Deus odeia. Lá em Romanos 1, de 18 ao 25, Deus fala um pouquinho sobre isso. Romanos, logo depois de Atos, capítulo 1. Olha o que diz o texto do versículo 18 a 25. 18 a 25. Eles me interrogaram e queriam me soltar. Estou lendo... Não é... É Romanos 1, 18 a 25. Estou lendo na linguagem de hoje.
Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Foi o próprio Deus quem lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, eles adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então veja o 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então veja que o ser humano preferiu enveredar pelo caminho da idolatria, com comportamentos abomináveis, com pensamentos e sentimentos idolátricos. Deixaram Deus de lado. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele, e somente a Ele. 1 de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz assim, 1 de João, capítulo 2, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia do Brasil, segundo a minha opinião. 1 de João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja aqui que nada na nossa vida pode ou deve ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Tudo que ocupar o lugar de Deus na nossa vida, isso caracteriza-se pela Bíblia em idolatria. E Deus odeia a idolatria. Então o povo hebreu no exílio estava sendo purgado desse mal, o mal da idolatria. O fim do exílio, ao mesmo tempo que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes, Deus já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império
persa. Logo no primeiro ano do reinado de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Está lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Está lá em Daniel 9. Então, nós temos aí o rei Ciro assumindo o reinado, conquistando a Babilônia, e após 70 anos, Daniel, então, consultando os livros de Jeremias, a profecia, começa a orar pela nação, para Deus restaurar, né, a nação de Israel e levá-la de volta para Jerusalém. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno, com as autoridades constituídas, é que nós sempre devemos confiar na soberania divina, confiar que Deus é o rei de toda a terra, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor, que foi, segundo Crônicas 7,14, né, o que Deus falou para Salomão. Assim, agindo, podemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então é importante que nós oremos pelas nossas autoridades constituídas, clamemos a Deus por eles, para que eles se convertam e eles sejam governantes honestos e fiéis a Deus. Então esse é o ensino bíblico, né, que nós devemos praticar. Número 3, o pós-exílio. Então vimos aí o povo hebreu no exílio, o fim do exílio, né, após 70 anos, e o pós-exílio, depois dos 70 anos. Esther registra, o livro de Esther registra, fatos ocorridos na capital do Império Persa, que é Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, nós tivemos aí duas levas voltando, tá? E essa história foi escrita entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo. E o que era isso? Permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Eles preferiram continuar morando lá na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Então, no primeiro grupo dos que quiseram voltar, foram 50 mil. No segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C., né, foi o que aconteceu à volta desses 50 mil. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. Então, depois da volta da primeira leva, nós temos aí, né, a partir do capítulo 6 e 7, né, nós temos um intervalo aí de 60 anos. Olha como é interessante essa análise, né? É na segunda metade desse período, que se passam os fatos do livro de Esther. Então, nesse período aí de 60 anos, entre a primeira volta
dos 50 mil judeus para Jerusalém, tá? E a segunda volta, nesse período de 60 anos entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, tá? O propósito da mensagem, vamos ver. Primeiro, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado de Deus, o cuidado providencial de Deus com o seu povo, com a nação de Israel, a despeito de suas escolhas fora de propósito, ou seja, apesar das escolhas erradas que a nação fazia, mas Deus ainda tinha misericórdia. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus eles estavam olhando para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, financeiro, mas também cultural, social e religioso. Então, eles se adaptaram ali na Babilônia. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, os persas dominadores, eles não eram tão cruéis quanto outros povos, principalmente quanto à liberdade religiosa. Então, eles deixavam as pessoas praticarem a sua religião. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa, uma viagem difícil, e também para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Então, daria muito trabalho, né, a reconstrução de Jerusalém. Então, muitos preferiram ficar lá na Babilônia. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Provérbios 14, 12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, eles tomaram essa decisão, mas vamos ver mais para frente, né? Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades. É perigo, né? A pessoa confiar em falsa estabilidade, que as estruturas do mundo nos oferecem. A gente confiar em governos e governantes, e costumam parecer mais vantajosas. Então, à primeira vista, essa estabilidade aparente parece uma vantagem. Estavam tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Então, estava tudo estável, estava tudo bom, mas de repente surge um inimigo com o propósito de exterminar os judeus. Está lá em Esther, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. A falsa segurança ou a falsa estabilidade foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Agora, de novo, o povo depende de Deus. Esther, então, nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, Deus trabalhando para defender o seu povo. Agora, no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, 8 e 9. Então, é sempre melhor depender e confiar em Deus. Isso é estabilidade absoluta, é garantia de segurança absoluta. A dependência, a confiança em Deus. E por último, a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. A gente já leu um pouquinho lá em Esther 9, do versículo 20 ao 28. Tá? Assim como foi instituída a Páscoa
para celebrar o livramento do cativeiro egípcio, lá alguns anos atrás. A mesma coisa agora, a libertação, o livramento do povo judeu era para ser celebrado com esta festa de Purim. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Significa lançar sorte. Conforme Esther 3:7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus, o extermínio dos judeus. A festa, então, comemora a frustração desse plano diabólico, nefasto, diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Deus, ele é soberano e totalmente soberano e absoluto. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Portanto, é sobre isso que nós vamos estudar, mais aprofundadamente no livro de Esther. Essa lição número 6 é a lição panorâmica, e eu esqueci de falar os objetivos da lição, que era apresentar a organização do livro de Esther. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther, que nós falamos, e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Desta maneira, nós finalizamos então a lição número 6, 11 de agosto de 2024, o livro de Esther. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser.